recorrendo principalmente pelos documentos do tempo. Como sabem, todos nós, humanos, melhores ou piores, somos indicados ou ampliados como uma fama ou uma auréola. Qualquer pessoa com memória é uma pessoa, uma auréola. É uma auréola, não é? Também os santos, ao longo dos séculos, a auréola ou a fama vai se ampliando e juntando-se aquilo que é facto histórico às vezes que é base. Mas neste caso, eu procuro ver o mais possível guiar nos documentos do tempo, ou relativamente do tempo, embora, em outros casos, possa chamar a população por testemunhos que eu poderia dizer apologéticos. Mas apologéticos no sentido de uma apologética piedosa ou morna, mas uma apologética legal. Isso é possível. Eu não vou ler tudo. O texto trata-se, na verdade, de um ensaio. Um ensaio. Não será propriamente um texto que eu tive escrito para a conferência. Eu sou filho da Itália. Ao longo do texto irei, portanto, aqui que me parece que é cortar para não estar a passar e os nossos estudos. Com o Bruno Santa Maria, parece um pouco o que se passa com o Fernando Pessoa. São vários nomes que significam a mesma coisa. Nós conhecemos o Sanudo, no nosso Espreia, Santo Cristóvão, Diácono Santa Maria, e agora, finalmente, São Nuno Santa Maria, que são uma pessoa educada de modo de crença. E por isso, como é recebido? O segundo nome, Santo Cristóvão, envolve duas componentes. Onde estava, que era a patentibilidade, depois eu primeiro como ver, para espiar a Serra na direção contra Castelo, e Santo, que foi ao acrescento do povo, que em vista da possibilidade de as definitivas de Constável, me levou a Santo Constável. Foi e continua sendo o nome mais correto e mais antigo, pelo qual se podia comprovar a utilidade da situação de santidade. E em toda a gente identifica a pessoa de monólogo no nome de Santo Constável, a honra do qual se dirigiram tempos e domínios. Temos depois outra denominação, Diácono de Santa Maria. Por ter professado como significado ordenado na Ordem de Carmelo, tomou o nome de Nuno de Santa Maria, tendo que desde 15 de janeiro de 1918 passou-se a chamar por este nome ou abreviadamente Diácono. A beatificação do qual o conhecimento da veracidade do culto mundial está ao século de Deus, no qual se escreve por muitíssimos Deus em cada parte. Apesar de Diácono, continuou a ser apresentado como jovem da lei, a espada em descanso, ficando a cruz ao peito e no chão o bacelete ou elfo ou o glorial. O decreto de beatificação, em 1918, causou dúvida, mas não se certeza em pleno. A fama era de santo e por isto desde logo se iniciaram tentativas para que a canonização se concretizasse. Quero, no entanto, em todo o caso, dizer que estas tentativas não se dão no centro de toda a gente, porque os conselheiros entenderam que o decreto canonizíssimo de Deus reconheceu a antiga fama de santidade, pelo que ele, por este decreto, teria sido, de facto, já canonizado com o nome de Santo Constável. Tanto que assim foi que o senhor Real Sargento, que era da aula conselheiriana, ousou fazer no tempo de Lisboa, que era uma paróquia, em Campo Rico, dedicado, superdoado por Santo Constável. E aí, quando foi o processo de canonização, um dos notáveis conselheiros ainda vivos, ao seu há pouco tempo, o Dr. Francisco José de Sousa Veloso, que foi historiador,
diretor do Tribunal de Contas, fez lá no livro da história de uma comunicação em que considerava superfluo o decreto que determinava o processo de canonização, sendo que eu, de verdade, já estava canonizado, embora não com o nome de Nuno Santo Leite. Mas este processo de canonização sofreu muitos acidentes. Logo no final do século XIX, uma comissão reificei, mas a comissão não funcionou, por várias razões, um abicino, outro local, muitas oportunidades. Em 1940, houve uma alternativa, a canonização teve para assinada por decreto de responsabilidade de doce, mas pelos vistos, a diplomacia portuguesa não funcionou como ia funcionar na altura, e portanto o processo passou adiante, e depois o piloto foi reescrito por causa, solicitou, portanto, que fosse reelaborado o processo, mas enriquecido com cuidado. Só mais tarde, aliás, foi também congresso do Lei Carlos Comunista em Sassónia, em Itália, que se estabeleceram os primeiros contactos entre o século XX e o Brasil, e que depois se retomou, portanto, o processo que veio a concretizar-se, felizmente, em 26 de outubro de abril de 1989. Na finalidade do Nova Estreia, o herói não ofusca o santo, nem o santo ofusca o herói. Na sua pessoa, ter-se-á realizado aquela que deve conhecer que um filósofo, um poeta com princípios pessoais, definiram o verdadeiro herói ou o santo. Parece impossível aliar no mesmo coração o sentimento bélico do guerreiro e o sentimento ideológico do santo. Recebemos, porém, do mundo a imagem que fez a guerra não da paz, segundo o sentimento da guerra justa, sentimento hoje, sentimento esse hoje em dia, mas por isso, a dignidade do herói, a história aditou a vossa unidade do santo em ouvido do amor dos povos e da Virgem. Sobre a guerra justa, só um breve apontamento. Quando o método de visitar a guerra, com João Castela, aliás, os ingleses, com que tinham como todos, começaram a casar como superiores, através da qual alguma influência católica terá vindo a Portugal, porque muitas Inglaterras já eram muito fortes. A guerra contra Castela era uma guerra santa, porque, segundo o doutor João das Reiras, no Corpo de Mar, a guerra de Portugal contra Castela era uma guerra santa pela fé. Porquê? Porque, não obstante alguma fraqueza de Dom Fernando, Portugal não teve lealdade ao bispo de Roma, ao Papa de Roma, enquanto Castela seguiu o arquipato da União. E conseguiu. O combate de Portugal a Castela significava não apenas o combate à presença espiritual de Castela, mas também o combate pela unidade da Igreja. Eu estou certo, que se por acaso, na altura, a Espanha, Castela, estivesse dentro da unidade católica da Roma e não do regime cismático, duvido que a Santa Sé tivesse colocado o processo da independência. Quando se contempla o pendão ou bandeira desta, dividida em 4 quadrantes, nos inferiores estão os santos protetores da guerra, São Jorge e Santiago, e nos superiores são os quadrantes marianos. No lado esquerdo, junto da haste, Nossa Senhora aos pés da cruz, e nos mais distantes da haste, Nossa Senhora com o menino. São duas imagens essenciais de Maria
enquanto mãe, aliás, das poucas documentadas no artigo do Novo Testamento. Numa, a mãe com o filho, ou qual, na outra, a mãe ou espera pelo filho. De certo, isto andar foi conseguido muito antes de Nuno ter empreendido o desejo de se consagrar à mão de Jesus, mediante a profissão monástica, mas ele antecipa a sua vocação mariana por ser tantas vezes apontado no marianismo. Acerca do marianismo no tempo de São Nuno, são possíveis algumas considerações de natureza hermenêutica. No âmbito de alguma igreja, tanto na Igreja Apostólica como na Igreja Católica, o tema da teologia consistiu na construção da doutrina moderna encarnada, isto é, na cristologia, constituída do saber, segundo a fé racionalizada, ou mesmo da catequética, a principal missão do Santíssimo Deus. Da cristologia, os grandes problemas acerca da vida de Cristo e das consequências da encarnação divina, em que a idade clássica se variou em dezenas de doutrinas variadas, já se não resolvido, deixando o espaço aberto para a teologia do Espírito Santo e quase ao mesmo tempo a metodologia ou teologia mariana relativamente à natureza e valorosia do processo da redenção. No século II, e no século IV, a educação mais frequente e mais encaminhada foi a Virgem Mãe, a pai de outros, Mãe de Deus e Mãe de Jesus. E estes escritores mais dados ao simbolismo teológico, a nova Eva. O Concílio de Niceia, na forma do credo do Símbolo dos Apóstolos, já cita o nome da Virgem Maria, que passou para a forma do símbolo posterior, nome esse que envolve o caráter da maternidade, uma vez que foi no seu seio que Jesus encarnou. Todos os atributos que professamos em relação à Sra. Maria dependem deste mistério fundamental, que é o mistério da maternidade divina. Passaremos muito por cima os reflexos do marianismo na condição portuguesa no tempo de Nuno Austreia. Mas alguns dos textos litúrgicos medievais utilizados aqui em Portugal tiveram origem inglesa. Dom Gilberto, sacerdote inglês, em 1147, encarnado no Bispo de Lisboa, introduziu o breviário de Salzburgo. No parecer que era lido, o rito inglês só terá sido observado em capela particular de Dona Rita Brancato, mas deve ter lá irradiado, uma vez temos notícia de que foi observado em Sede de Lisboa até o tempo de Dom João I, quando o cardeal Dom Afonso, filho de Alvarez, introduziu o breviário romano. A Salve Rainha consta do livro de Obras do Duarte, num texto de sabor arcaico. Veja que o Duarte era o novo texto. A Salve Rainha consta do livro de Obras do Duarte, num texto de sabor arcaico. Por exemplo, não diz Salve Regina Mater Misericordia, mas simplesmente Salve Regina Misericordia, omitendo o objetivo triplo no final da antiga. Este dia contém ainda o ofício do Padre, o ofício das Dores, o Saltério Mariano e a Laurinha de Santa Catarina. A propósito, na primeira versão portuguesa, no catecismo que se deve ao mestre João de Barro, século XVI, da cartilha para a primeira lei, tendo também a doutrina da Santa Igreja, João de Barro dá-nos a versão portuguesa da Salve Rainha, que era aquela que os escritos falavam já português, naturalmente recitavam o conhecedor da palavra latina. E há um pormenor pelo qual eu gostaria de chamar a atenção. É que nós dizemos agora, e depois desse termo, nos mostrar Jesus a nós. Quer dizer, que Jesus é um cumprimento de fé. Em latim, na gramática, Jesus vai acusativo, aquilo se modela acusativo. Nos mostrar Jesus.
Nós temos aqui espectadores e Nossa Senhora agora não temos os seus amigos. Agora, na versão medieval portuguesa, que transitou depois pelo catecismo do padre Marcos Jorge, mais conhecido pelo padre Marcos, que fez doutrina, que é muito caro, no século XVIII. E também das formas de Susana das contribuições feudais, decorrendo do Trento, um lugar acusativo é substituído pelo caso relativo. E depois deste desterro, nos mostrar a legislação. Se nos faz entender bem a segurança portuguesa, nos trata, vieram mostrar a nós Jesus, trata de nós e a mãe, de pedirmos também mortos, porque nós também queremos que Ele nos conheça. Vou mostrar a legislação. Creio que só no final, a tradução do versículo que desta é que esse objetivo terá desaparecido. Eu não tenho notícia de que tenha desaparecido antes. Para a presença franciscana contribuiu para a equipação ao mistério da encarnação, da mistério da Conceição, que aliás começou por ser soberano na Inglaterra no tempo ainda de São Lourenço. Nas reflexões do século XVII, um dos principais defensores do homem, Frei João da Silveira, no quarto tratado ao Custo Avária e também na Apologia Carmelitana, ele, Frei João da Silveira, quer-se a fundamentação doutrinal da primeira-ministra de Carmelita. E já agora, o caminho que há terceiro e direto ao terceiro. As ordens terceiras não são tão antigas como a ordem primeira. No século XVI, com o Concílio de Trento, os carmelitas também quiseram ter um ramo terceiro, mas franciscanos e dominicanos opuseram-se polemicamente, doutrinalmente e canonicamente a esse desejo da ordem carmelita. Qual o fundamento? O fundamento era apenas este. As ordens terceiras só são lícitas às ordens mendicantes. As ordens monásticas não podem nem devem ter ordens terceiras, porque os terceiros não vivem a vida monástica. O Tribunal da Inquisição de Lisboa recusou, por 3 vezes, a ordem do Carmo, a contribuição da ordem terceira do Carmo, que só foi concedida depois da defesa levada a cabo por Frei João da Silveira, que é um dos mais importantes teólogos americanos, portugueses e também carmelitas. E foi aí que nasceu a ordem das ordens terceiras do ordem do Carmo. Embora, na fama, na altura referi, da oração dela, da santidade, se diga que o nosso treino no Vintino, a confraria do Vintino em Lisboa, em dia. Eu não tenho argumentos suficientes para provar a veracidade deste juízo, por simples razão que a bula sabatina do Papa João XXII, que é realmente em nosso segundo dia contigo, que trouxesse o escapulário vestido e pôs em ato que seria levado ao céu no primeiro sábado, ao São Morte, é quase, digamos, contemporâneo do Nova Estreia. E penso que o escapulário a fama do escapulário não graçou a cidade, obviamente, por toda a Europa e por todo o mundo, de maneira a que no Nova Estreia tiver constituída a confraria do Bentinho. Aliás, a ordem do Carmo em Portugal nessa altura era muito modesta. A ordem franciscana e a ordem dominicana eram ordens urbanas e uma grande plantação das grandes urdes, diversamente dos carmelitas que estavam limitados a um mosteiro, a um mercado, longe com as terras de Loura, havia poucos saídas por jurisdição castelhana, por só com o
terceira é como o Portugal e portanto, creio que só a partir daí, da vida dos carmelitas de Lisboa para Santa Maria do Castimento, era o culto extraordinário da Santa Maria e Rica. Ora, no entanto, nos círculos sociais no nosso país se moveu, e refiro concretamente à corte joanina, com o postulado escrito da Filipa do Alencar, que mudava ter sido o livro e a dar, já não tinha traduzido a Sagrada Escritura, ter sido o livro e a dar. Histórias do Nosso Senhor contadas inspiradas no Evangelho, mas como sendo histórias independentes, não eram traduções do próprio Evangelho. Na corte joanina, o culto de Maria era de facto muito forte. Dom Duarte, no capítulo 35 do Mundial do Mosteiro, aceita o que se dizia acerca de Nossa Senhora. Dela se diz que foi sem maldição de pecado mortal, venial e original concebida. Ao tempo, o uso do atributo de magoada era pouco frequente, dizendo-se apenas Senhora da Conceição. Idêntica fé partilhada com o Estado. Tendo recebido o figurino da terra, recebeu também o padroado da Igreja de Santa Maria do Castelo, iniciada por Dom Fernando, e por várias vezes edificada, e entre elas em 1442, data em que, estando em Vila Viçosa, sua filha comum, quando vitriz, morria de pai. A igreja já se denominava Santa Casa da Conceição, pelo que, sendo assim, Nuno Alves foi o primeiro português a completar um tempo dessa educação, que foi também o primeiro da Península, e que, concluída em 1429, veio o Santuário Nacional por excelência durante séculos, a partir de 1646. Está, portanto, na origem do padroado da Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Também se crê que a primeira imagem doada por Dom Nuno para esta igreja foi esculpida em Inglaterra. Já não existe. Em nome de Santa Maria, o culto mariano é inseparável do culto eucarístico. O velo de Luís de Santidade revela uma ascese nacional permanente em busca da escada do céu, da escala de cielo, para onde foi levado, conforme o mito cavalheiresco, o Santo Graal. Como sabem, o Graal é da geologia ou da geografia cavalheiresca medieval, o cálice pelo qual o Senhor tem no Meceia. Então hoje, nas palavras tratadas escolares, cálice, e a gente quer Graal. No seu tempo, no tempo do Nuno, as três religiões monoteístas altercavam umas com as outras aqui em Portugal. Nossa Senhora sendo vítima de alguns vitupérios, conforme se pode ler no chamado livro da Corte Imperial, que existia na livraria do Dom Duarte. Em Alcobaça usavam as diversas mariáulas, ou os sinais de Maria, que era o Xuga, o tema central adjacente das catequeses em família, qual a que nos recebeu sua mãe, Dona Maria Gonçalves. No livro da Corte Imperial, lê-se uma controvérsia entre o cristão e o judeu muçulmano. O cristão e o muçulmano tomam partido por Maria contra as ideias dos judeus. Creio que sabem que os muçulmanos tanto põem em lugar de relevo Nossa Senhora como mãe do grande profeta Jesus. E eles, em parte, a influência doutrinária do islamismo, digamos, o culto do mistério da diomissão, pela qual Nossa Senhora não morreu, mas adormeceu. De facto, o Alcorão eleva a Nossa Senhora, referindo à Anunciação,
a natividade, a virgindade e a santidade, nas suas capítulos 3, 4, 5, 19, 21, 26, etc. É a tradição de Maria, pelos habitantes muçulmanos dos séculos 8, 13 em Portugal e pelos mosteiros, ajuda a compreender a real evolução mariana do nosso povo. É uma evolução que vem muito longe, vem muito longe. Literalmente, só o que se chamou Terra de Santa Maria é posterior a esta evolução, que é uma educação já posterior ou contemporânea da chamada conquista cristã que está no século XI. O Santíssimo e Maria eram os locais do Santo. Segundo a crónica de Constable, que é o documento mais terrível, assistia diariamente a duas missas e nos sábados e domingos a três. Confessava-os com frequência e não apenas não se obriga, comungando 4 vezes no ano. Natal, Páscoa, Pentecostes e Assunção, também dita Nossa Senhora de Agosto, ou, conforme o meu Senhor disse, Nossa Senhora da Almeida, que aliás é tirada um dos dias, é tirada um livro de o senhor que posso precisar se é verbo ou 7 horas. Ou positivo. Este mês, o seu dia 15 mostrou-se feliz para mim. Casara em 15 de agosto de 1336. Viveu a apoteose do dia de Algebarrote, no 14 de Algebarrote, em 15 de agosto. E professor no Carmelo, em 15 de agosto de 1423. Em louvor de Maria, jejuava todas as quartas, sextas e sábados, e nas vigílias marianas, mesmo quando envolvido em combate, como ocorreu em Algebarrote. Segunda-feira, antemanhã, diz a crónica, véspera da Virgem Maria, bem cedo de madrugada, mandou o constável dar trombetas, e de noite, antes que amanhecesse, começou a ouvir as missas. Na sua tenda, clérigos que para ali estavam presentes deram o seu sacramento a quando se queriam comungar. Isto é, os galeiros de Algebarrote estavam, tudo indica, em estado de graça. Não materiam próprio, não teriam respeito. Na Batalha de Toleiros, em abril de 384, ordenou às suas tropas que se encomendassem a Deus e à Virgem Maria sua mãe. Vencida a batalha, em 6 de abril, logo no dia 8, peregrinou descalço a Nossa Senhora da Assunara, em um forte Alentejo. E no ano seguinte, depois aos Algebarrote, peregrinou a Nossa Senhora da Purificação na freguesia de Seixo, concelho do Reino, terra de sua bondade. Por isso que também se nomeava Santa Maria do Reino, onde voltou em 1398. Em 1386, passou em visita à Nossa Senhora do Meio da Sertã, e em data que a memória preveu, esteve na capela de Nossa Senhora aos pés da cruz, em Rio Frio, Bragança, onde se formara uma irmandade e à qual, segundo a lenda, da época dele, Dom Nuno ofereceu a imagem daquela invocação. Nossa Senhora aos pés da cruz. É coerente. O testemunho foi recolhido pelo doutor Manuel António Ferreira de Estado, que era natural do Frio, e que foi, digamos, um dos restauradores dessa irmandade, em documentos que ele invocou no livro chamado Discurso transmutando, de dar documentos sobre esta invocação e sobre a imagem que Dom Nuno ofereceu à irmandade. Acerca de Nossa Senhora do Meio, a tradição reza que se chama do Meio, por a sua igreja estar mais ou menos a meio de Portugal, que é ali na região, portanto, de Sertã. Questiono se não seria Nossa Senhora de Maio, associada a Nossa Senhora de Montaio, cuja festa se celebrava nesse dia. Eu penso que se trata de Nossa Senhora de Maio e não Nossa Senhora do Meio. Além destas,
Temos ainda a notícia de que esse Valverde, estando em Vila Garcia, manifestou o desejo de visitar o santuário de Nossa Senhora do Guadalupe, na província de Cáceres, mas foi desencorajado pelos seus oficiais que temiam o risco de o exército se dispersar em tão longa viagem. A entrega mariana, de tal modo imponente, era de tal modo imponente, que fazia questão de visitar as ermidas das localidades por onde passasse. Um dia, vindo do Alentejo, a conversar com o médico da Cristo, atravessou o Tejo e ouviu a vigilância castelhana e dirigiu-se para as ermidas de Nossa Senhora da Escada, um pouco acima da igreja de São Domingos do Rufino, que era aquela rampazinha onde está o edifício grande da Guarda dos Advogados, que dá, que depois veio dar acesso à Travessa de Santana, antes chamada Travessa da Corredora, onde o Bispo Camões veio depois a ter a casa. Mas ali era a ermida de Nossa Senhora da Escada. E foi depois muito protegida pela Rainha Dona Catarina, mulher de Dom João III, e repúdio dos empenhos do grande doutor da Igreja, que já nos amigos do filho, que é Ferreira de Granada. Ferreira de Granada está sepultado na sacristia da Igreja de São Domingos. Está lá. Os espanhóis também vão de cá está. Nesse dia, na ermida de Nossa Senhora da Escada, houve missa e fez a promessa de 7 missas em honra dos 7 coivos de Nossa Senhora. O cronista escreve 7 coivos. Não escreve 7 coivos, escreve 7 coivos. E o que é que são esses 7 coivos? O que é um coivo? É a forma aportuguesada e popular de latim alvio. Quando nós falamos em dos coivos, estamos a falar de calma, flores alegres. Nossa Senhora do Calvio, ou as coisas presentes, ou os alegres. Apenas as terminações, achamos as construções, sobretudo no Alentejo, de que ele era fronteira. Temos notícias de Santa Maria da Lagoa, em Monsaraz, Santa Maria de Tropel, Santa Maria de Souzela, Nossa Senhora do Alcance em Mourão, Nossa Senhora da Dourada, perto de Évora, Santa Maria dos Martins, Estremoso, e quando já é Carmelita, Nossa Senhora do Socorro, Camarada, perto de Lisboa, onde hoje está o aeroporto de Coimbra, aqui do Socorro e a Capela. A Capela mandou erigir aos Barota, no sítio onde estiverem implantadas a bandeira, foi dedicada a São Jorge e a Santa Maria, a cujos pés depois estavam de guerreiro, durante o fim da gesta bélica. Só uma parte. Se Santiago era o nome que os guerreiros da Península proclamavam quando se tratava de combater os lobos, por que motivo é que agora abandona-se a vocação de Santiago e passa a evocar São Jorge? Porque São Jorge substitui Santiago no panorama do exército português. E vejam que a bandeira, a São Constava, é um pano branco com a cruz de São Jorge a vir de pano. Aquela cruz deitada é a cruz de São Jorge, que ainda hoje é a bandeira oficial da República. Só faltam logo as imagens assim. Branco, com a cruz de São Jorge, é a imagem da República. À quinta, situado em Camarate, agora conceituoso, que havia sido pertença desafios de Arquianeiro, apoiando pelo Hortelos, foi por ela reconvestida ao conquistado. Deu o nome de Nossa Senhora do Socorro, à qual dirigiu o capela daquele escampado, séculos depois, quase toda a servir para o aeroporto, e levou ao Carmo do Carmo, que ali depois estabeleceu um movimento em 1603. No entanto, a obra-prima arquitetónica, a obra-prima material, não estou a falar da obra-prima espiritual, porque a maior obra-prima espiritual do seu mundo, relativamente a mim, é a atual, é a devoção dele, a Nossa Senhora.
do ponto de vista material, a obra-prima dedicada a Santa Maria nasceu de um voto que em alguns lugares consta ter sido feito em Aljubarrota. Mas há indícios de que ele fez o voto na Rainha de Valverde, em 15 ou 16 de outubro de 1385, já depois de Dom João I ter decidido avançar com o mosteiro de Santa Maria da Vitória. O exército viu-se cercado por multidão de adversários a maior número do que em Aljubarrota, entre eles se distinguindo os médicos das ordens de Alcântara, de Calatrava e de Santiago, e os condes de Miguel, que morreram em combate, e Medinchel. Este Valverde situa-se pelo mérito. Dom Nuno levava consigo um talismã tomado ao rei Castelo de Aljubarrota, que era um espinho venerado como sendo tirado da coroa do Redentor. Como sabe, havia antes já essa piedade das políticas, que às vezes não são verdadeiras, mas a fé é que só. Este Valverde, Dom Nuno levava consigo um talismã tomado ao rei do Castelo de Aljubarrota e um espinho da coroa do Redentor. Viu-se tão ameaçado que ali mesmo prometeu erguer a Santa Maria um templo em Lisboa. Atoleiros. Atoleiros é o nome guarante. As tropas dos italianos eram escravadas por castelhanos e de Constable a Maria Sombra. Procurado, Rui Gonçalves, foi encontrado os joelhos de mãos portas, os olhos no céu e lábios viciantes, em pura contemplação. Interpelado, mostrou-me aquele resto e disse: amigo, ainda não é tempo. Aguarda um pouco e acabarei de regressar. E eu, na casa de cegos passados, ouvidor, embebido na história de tal vontade, que bem mostrava não ter pressa, não usando, mas encorajando e o ler, mas devagar. A obra-prima nacional é o convento e a Igreja Nossa Senhora do Nascimento. Começou a ser construída em 1389, no ano seguinte à inauguração do Mosteiro da Batalha. No norte descobriu o sítio, a vertente oriental do antigo monte de Santa Catarina, olhando para o Valverde, que era o nome do Rocio. Na frente, do lado do Rocio, o Castelo Real. Embaixo, junto ao Rocio, o convento dos Dominicanos. Atrás, na mesma encosta de Santa Catarina, antes da atual Santa Casa de Misericórdia, o convento de Santíssima Trindade. E um pouco para o sudoeste, o convento de São Francisco, onde está o hospital, e um pouco mais distante, a fechar o horizonte, o estuário dos Alentejo. Há número incluído nesse sítio, contemplando o Tejo, terá ele incluído alguma semelhança com o Monte Carmelo. O monte que hoje contempla o oceano, onde, segundo a lei da Piadosa, apareceu a palmeira da lua e também da palma da norte, e que deu chuva, que é o Redentor. Só Deus sabe. Resolvido o problema dos alicerces, porque aquilo era areia, e cada vez que fazia a areia caía, começou a surgir um dos mais suntuosos templos que tinha esta cidade de Lisboa, no dizer do Parque da Freguesia de Sacramento. Infelizmente, a Igreja abriu, a seguir em 1755, mas a fama é que a Igreja do Convento do Carmo era a mais bela de Lisboa. E era aquela que mais motivava as pessoas para visitarem e rezarem nos seus altares laterais. Obteve o breve recomendação, emitido pelo Papa Romano VI, de a parte da Igreja ergueu o edifício conventual, base do prédio de São Luís Barra Republicano, tudo ficando concluído
entre os anos 1389 a 1357, ano em que, a convite do mundo, os carmelitas de Moura voaram. O monumento foi um ato de despojamento. Quando depois a espada aos pés de Santa Maria, viu o sinal da renovação da sua vida. Distribuiu todos os seus bens para familiares e companheiros de guerra e em 28 de julho de 1404, no espaço de Almada, fez uma gloriosa doação ao Mosteiro de Santa Maria de Lisboa, a Quinta de Alqueiraria e Algodém, com os bens de Pombal, Leiria e Tomar, os bens que haviam sido de Minério em Camará, Trial e Sacabém. Já bem, os carmelitas no São Lopes e o Pé de Sacabém. Já lá estavam daquele tempo. Em Friados. E Sacabém, o muito Amaré em Corroios, que existe, e vários estreitos banários do Tejo, com todos os percances. Pôs como condições aos cabos 3 missas diárias, uma cantada em honra de Nosso Senhor e 2 rezadas em honra da Virgem Maria, por sua intenção, dos pais dele e de outras pessoas da sua estima. O condestado reservou para ele o direito de administração de todos os bens. É um aspecto que ele esteve condenado administrador dos bens que ele quis ter a certeza de que era bem administrado. De facto, nesta primeira votação foi feito ao mosteiro e não à ordem carmelita. A devoção à ordem carmelita ocorreu em 1423, com a ocasião do primeiro capítulo provincial português que se realizou já em Lisboa, no convento do Carmo. Ainda antes de 1397, eu vou tentar acabar uma idade de mostrar. João Nunes escreveu a Frei Pontes Alfama, ligar aqui ao Ministério de Moura, com o desejo de povoar um novo convento, consagrado uma ordem especialmente dotada da Nossa Senhora, e na carta recorda os frases da regra. Ele recorda os frases da regra, sublinhando a dieta, como não comem carne e fazem longos jejuns, nunca terão falta de provisões, nem de roupa. Os carmelitas aceitaram o desafio. Neste processo, talvez haja tido alguma influência de Frei João Gonçalves, que foi a maioria do constável, e publicaram na ordem em Moura, onde, aliás, foi depois a ser ordenado presbítero. Uma figura secundária na história do Carmo, mas que é muito importante. Um deles que terá sido, digamos, o elo de pressão sobre o constável para beneficiar a ordem. Ele verificar aqui amigo que os americanos povoaram a batalha. No breve de 1321, o Papa autorizou os federais americanos a possuírem bens para o seu sustento, vestuário e outras necessidades, porque haviam no erro, não podiam andar em iluminação. Estavam lá em Algebra, não podiam andar a indicar, portanto, o Papa autorizou que eles tivessem bens. Havia também bastante casa franciscanas, não só nas ruas, mas também nos campos. Os carmelitas viviam longe, quase ignorados, e não tinham feito muito a chamar a atenção dele. É característico da sete, do estado de espiritualidade, é característico da sete carmelita, a descrição. Não os mostraram, não se exibiram. Passaram a receber como os dois, assim como o riso, que passa no céu. Os carmelitas viviam longe, quase ignorados, e não tendo feito para chamar a atenção deles. Eram monges, ainda que brigassem à mendicância, quando o Papa nos 64 pela bula que é Honorum Conditoris, de 1857, mitigou o texto da regra original de São Alberto de Jerusalém, conciliando a linha ermítica e a vertente mendicante, sem deixar de ser monges, conforme a forma de vida aprovada em 1826, antes da reforma do Ministério.
Lembrem-se, no capítulo 7 da regra, diz, traduzido, o português correto, permaneçam os monges dia e noite nas suas celas, meditando na lei do Senhor. É este que diz o capítulo 7 é o capítulo 7 da igreja. Permaneçam os monges dia e noite nas suas celas, meditando na lei do Senhor. Eu acrescento do Papa Inocêncio, a menos que outros atrozelos não consigam andar a pregar. Mentira. Vamos já acabar. Todo o culto espiritual, sob a inspiração e a linha mariana, se desenvolveu em torno de Maria como mãe, patrona e escolhedora de Carmelo. Num dia de Carmelo, na guerra, lembrar-se em primeiro lugar da luz e da Virgem Maria, sua mãe. E embora foste voto pelo Estado, foi a seu. Nunca damos contas da mão. Preferimos que o Carmelo, por ser a única ordem, como Nossa Senhora é explicitamente contrariada. Ele construiu o convento do Carmo, ele dedicou na igreja 6 capelas com altar a outras tantas vocações de Maria. Respeitava o escapulário, não era obviamente aquele ao chefe dos santos, mas assim aquele vivo os frades usavam, que todos usavam, e deixavam, sempre que encontravam o ferrado, ou seja, do convento literário, e ele deixava o escapulário dos frades, porque queria o escapulário do símbolo de Maria. Então, passou a viver no Carmelo, no convento, desde julho de 1923. No fim desse ano, efetuou-se o primeiro capítulo provincial dos Carmelitas Portugueses e, num gesto delicado, os monges ofereceram-lhe a administração de todos os bens da ordem. Dom Nuno Leão, então, o construía aquela casa para uma ordem que nela pusesse juntos a Deus e à Virgem Santa Maria do Carmo. Da sua decisão guardou-se segredo durante anos, mas no final do capítulo declarou-me um esclarecer da imediata da Virgem Santa Maria da Sua para sempre e com todos os benefícios de Deus. Passado algum tempo, em 1423, sempre este livro de Deus, se repete a outra sua vida. Festa da Assunção de Nossa Senhora, quando estava a profissão da ordem como leigo, laico professo do nada, simples do nada. Nem sequer tem direito ao tipo de freio. Era nulo. Era nulo. Simplesmente nulo. A que acrescentou para a concentração o sobrenome de Santa Maria. Com estes nomes e condição, foi identificado em 1918 e canonizado em 2009. O qual lembrar que no processo de edificação, em 1918, os carregados reconheceram que essa fama era abreada e santo, e como tal considerada num tato cozinhado. De facto, a prova de santidade estava desde longa data expressa na denominação de como estava agora São Nuno de Santa Maria. No dia a dia, vestiam um trabalho de pano de galos, estamanha, espécie de bota com mangas e cabelos, que é o hábito dos jornados que usavam ainda os capelares antigos. Consagravam Maria, nunca quis viveu como galás de Maria, preservando o silêncio da oração e no serviço de esporte, o Cristo tornou o mendigo para o rei. Está documentado a crónica do Conselho, que rejeitou as ofertas por um quarto e um outro que fizeram, para ter uma vida concentrando com a sua família e com o seu prestígio, e para arranjar. Ele arranjou um jornal para andar pela Rua de Lisboa, para os seus povos. A eminência mariana de São Nuno chegou a ser sensível a um grande poeta português que, durante a sua vida pública, teve ostensivas posições antagónicas em relação à Igreja e à sua fundação divina, desvalorizando tanto como se valorizava na Igreja. Aludimos ao poeta Guerra do Queiro. O conflito pôs o autor do poema intitulado A Velhista Casa de Guerra.
em 1896, publicou um poema dramático intitulado Pátria, um terrível libelo contra a crise de valores da pátria e da Igreja. E no pleno do cântico dos poetas, aposta contra todos os mocinhos de glória, apenas Nuno Alves Pereira merece a superior reputação de poeta. Depois de ter lamentado as desgraças portuguesas, escreve o poema 21. Poetiza um sonho que ele imagina que começava a terra. Um sonho em que grande desgraça surge da Virgem. Querem ouvir um eco fado e necessário? Já o mundo dos meus olhos se engalgaça. Montes, fregueiros, tudo se evapora. São nuvens, sonho, sombra mais que passa. Quase liberta já, não tarda a hora. Sorri a Virgem, como vento quieto. Deus, quanta luz, que mais não luz. Domingo de Páscoa ou Domingo, 1431, nasceu pelo céu, conforme as escrituras crónicas, entrando no último dia, viu que o mesmo paixão de Cristo crucificado. Quando notou que a apóstolo do Evangelho, quando o mesmo Jesus falando com o Senhor, no qual se encontra o discípulo João, Jesus disse à mãe, dizer que o teu filho não era